Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe através dessa palavra. Nós sabemos que existiram muitos homens que deram a vida por Jesus, por Deus, que foram pendurados numa cruz, que foram queimados numa fogueira, que foram apedrejados no meio da rua. Tudo isso pela palavra de Deus. Aconteceu muitos disso aí nos anos passados, e nós sabemos pela palavra de Deus que também voltará esse tempo novamente, porque estamos vivendo o tempo do fim. E eu quero aqui ler para vocês Atos 7:54, a morte de Estevão, que vocês possam meditar nessa passagem. Ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe expute este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Aqui fala a história de Estevão, um grande profeta, um grande apóstolo de Cristo. E este homem pregava a palavra de Deus para multidões de pessoas. E ele não estava preocupado com o que iria acontecer com ele, mesmo sabendo que as pessoas poderiam matá-lo, apedrejá-lo, crucificá-lo, por causa da palavra de Deus, porque aquele que quer seguir a Cristo carrega sua cruz, diz a Bíblia, porque sofrerão grandes tribulações, grandes angústias, até mesmo a morte, por amor a Cristo. E aqui Estevão, ele estava pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que quando ele relata, que ele via o céu aberto e Jesus à destra do Deus Todo-Poderoso do lado dele, que meio ao sofrimento dessa vida, nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Cristo está conosco, a Bíblia diz, todos os dias até a consumação do século. E nesse momento também do apedrejamento de Estevão, Jesus se encontrava na presença dele, ao lado dele, vendo e ouvindo tudo, testemunhando tudo do que estava acontecendo com o seu servo. Porque Deus não socorreu, porque Deus não fez algo com esse homem, porque ele precisava testemunhar do amor de Deus, e esse testemunho realmente aconteceu. A Bíblia diz que quanto mais ele falava de Jesus, quanto mais ele falava que estava vendo a Cristo Todo-Poderoso, as pessoas não estavam nem aí para ouvir o que o Estevão estava falando, mas apenas todos irados, diz a Bíblia. Eles se iravam cada vez que ele falava uma palavra sobre Jesus. E a Bíblia diz então que agora as pessoas se iram tanto com ele e odeiam tanto aquele homem, que eles tiram ele da igreja e jogam no meio da rua como que fosse um animal, e pegam em pedras, e uma multidão apedreja Paulo, e cada pedrada que ele leva, ou vocês acham que nesse momento ele passou a odiar Jesus, a blasfemar contra Deus? Não, a Bíblia diz que ele então, naquele apedrejamento, já à beira da morte, porque ele não sobreviveu ao apedrejamento, e ele morreu, mas morreu glorificando o nome de Deus. Ele se prostrou, se ajoelhou, e a Bíblia diz que ele pediu para que Deus não imputasse os pecados daquelas pessoas. Então, quando Cristo morreu na cruz, nós sabemos que quando ele estava sendo crucificado, pendurado lá, e as pessoas humilhando e gritando e zombando dele, Jesus também olha para o Pai e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, foi o apóstolo Estevão, o discípulo Estevão, ele também falou para que Deus não condenasse aquelas pessoas que estavam apedrejando o apóstolo Estevão.
que não condenasse elas pelo pecado, mas que perdoasse. Olha que amor! Esse é o amor do verdadeiro apóstolo de Cristo, do verdadeiro cristão. Mesmo ele sendo apedrejado, mesmo ele sendo morto, ele glorifica a Deus e ele não odeia, irmão, aqueles que estão apedrejando. Isso é o mais interessante do Filho de Deus, porque aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é. Então ele não odiou, ele não pediu para Deus matar aquelas pessoas, ele não pediu para que Deus, fizesse algo ali que, se Deus quisesse, poderia fazer, mas ele pediu apenas para que Deus não levasse em conta, aquela ignorância daquele povo que nesse momento, usado pelo próprio Satanás, estava matando o apóstolo de Cristo. E também aqui relata no final que o apóstolo Paulo, ele também participou, ele também apoiou e ele também ajudou na morte do Estevão. Mas no outro vídeo eu vou contar para vocês sobre a história, de como Paulo se converteu ao Senhor. Por isso Deus permite as pessoas morrerem, por isso que Deus permite a pessoa ser apedrejada, como foi esse homem, o apóstolo Paulo, e todos os apóstolos de Cristo. Nós conhecemos a palavra de Deus, todos eles foram mortos em terríveis mortes, para testemunhar do amor de Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus não nos abandona, Ele está conosco, mas se Ele vê, olha em mim, e Ele vê que eu posso suportar, o sacrifício, até mesmo da morte, por Ele, pelo nome dEle, para que através de mim outras pessoas se convertam, irmão, Ele vai fazer isso na minha vida e vai fazer também na sua. Que nós possamos ser como o apóstolo Estevão, ser firme até o fim, mesmo que tenhamos que passar pela morte, mas confiante de que nós não estamos sozinhos e Cristo está conosco, amém? Nesse momento, que Deus nos ilumine a você de especial que assistiu esse vídeo e que possa abrir sua mente para que receba o que Deus tem para você, para mim e para você e para a sua família, que você possa orar, porque perseguição virá pela frente e nós deveremos estar prontos, irmãos, nesse momento para suportar as coisas que virão pela frente, amém?